Pode começar? Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos vocês aqui neste domingo chuvoso, mas um domingo maravilhoso, né? Bom dia, Renato, nosso responsável pela transmissão de hoje. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco ao vivo neste momento. Sejam todos bem-vindos. Bom dia ao casal, Sr. José, a Lília, pelos acordes. Então, hoje agradecer muito a presença do nosso amigo, irmão, Pedro Lucas Moura, que está aqui, ele que fará a palestra de hoje, né? E, então, vamos, aqueles que desejarem, fechar os olhos e vamos então agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Divino Mestre, querido irmão, a nossa Mãe Maria e ao nosso anjo de guarda. Primeiramente, vamos sempre agradecer por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa que nos acolhe, para ouvir as mensagens de Jesus, de quando aqui Ele esteve e nos deixou. Que a espiritualidade aqui presente possa auxiliar o Pedro naquilo que ele vai trazer para nós e também possa auxiliar nós no entendimento, que tudo aquilo que Ele trouxer para nós possa filtrar-nos em nossa mente e para o nosso crescimento espiritual. Vamos também, como eterno pedinte que somos, pedir a todos aqueles nossos irmãos que estão em momentos difíceis, sempre hospitalizados, aqueles que estão em presídios, cumprindo sua pena ali por algum erro cometido no passado, que ao saírem de lá possam encontrar o caminho da paz, o caminho da luz. Também vamos lembrar dos nossos irmãos que estão em países que estão em guerra, em conflito, que os mensageiros de luz possam estar ali presentes, levando um bálsamo de paz e amor e entendimento a todos esses nossos irmãos, aos nossos irmãos que estão em asilos, em orfanatos, que toda a espiritualidade comandada pelo nosso Mestre possa estar sempre presente, levando sempre aquele conforto, aquele afeto que tanto necessitamos. Senhor Jesus, Mestre querido, muito obrigado por mais esse momento. Que assim seja. Pedro, fique à vontade. Bom dia a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, os guerreiros do domingo de manhã, essa manhã chuvosa, que às vezes nos espanta. E espero que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo, proporcionando reflexões que possam calar fundo no nosso coração, na nossa alma. Para hoje nós falarmos de um tema incômodo, mas muito humano, que é a tristeza. Mas não é uma tristeza qualquer. Através da nossa conversa, nós vamos percebendo que essa tristeza ela pode tomar dois rumos no nosso coração, pelos nossos sentimentos. E hoje nós vamos falar especificamente de uma delas, sem nos esquecermos, obviamente, da outra. E para isso a gente vai recorrer a uma história contada pelo espírito Neio Lúcio, através das mãos e da mediunidade de Chico Xavier, em que lá no livro Jesus no Lar, Neio Lúcio vai dizer que o apóstolo Filipe, de mãos calejadas, reunidos com os outros apóstolos ao redor de Jesus, como faziam todas as refeições em Cafarnaum, Filipe fala das angústias que povoavam a sua alma. E tomado de amargura e dor, ele vai tomando também o coração dos outros apóstolos. E Pedro, então, percebendo que aquele era um tema comum, ele pede para que Jesus pudesse oferecer a eles algumas palavras. E Jesus, percebendo a profundidade daquela questão, ele vai contar uma história para esses homens.
E ele começa dizendo o seguinte: o Senhor, nosso Pai, precisou de um pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Ali situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora que valia por avançada sementeira de vida celeste. E tanto se salientaram na devoção e na prática da bondade que o espírito das trevas passou a lhes mover guerra tenaz. Aqui Jesus então introduz esse contexto dessa família e utiliza essa palavra, o espírito das trevas. É claro que ele não estava se referindo a um espírito só. A gente sabe que quando existe um movimento contrário às forças do bem, é sempre uma legião, um grupo de espíritos infelizes, espíritos ainda ignorantes da lei de Deus, da bondade, da necessidade do progresso. Então, quando ele diz espírito das trevas, a gente precisa estar atento. Ele está falando de uma pleiade de espíritos inferiores, né? Acho que seria até difícil chamar isso de uma pleiade, né? Mas uma legião de espíritos inferiores. E Jesus continua dizendo: a princípio, o espírito das trevas flagelou essa família com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se uniram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. A gente percebe até aqui, então, nessa história, que Jesus dá exemplos de 3 investidas dessa espiritualidade inferior. A primeira, a maledicência. A segunda, a pobreza material. E a terceira, a calúnia. São investidas que nós, a olhos nus, conseguimos perceber, que são investidas negativas. A maledicência, né, as pessoas falando mal. A pobreza, em que faltam oportunidades e meios para que se possa fazer o trabalho. E a calúnia, quando falam algo de nós, mas aquilo não é verdade. Mas, como a gente pôde ver até aqui, Jesus diz que essa família derrotou essas 3 investidas, superou essas dificuldades. Depois de semelhantes ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e lhes enviou os demônios da vaidade, que revestiram essa família de vastas considerações sociais, como se houvessem atingido os pináculos do poder de um momento para outro. Entretanto, esses cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram toda a glória que os visitava ao Pai que está nos céus. Foi então que os seres escarninhos e perversos encheram-lhes a casa de preciosidades e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto amoroso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante, a serviço dos desalentados e dos aflitos. Olha só como essa espiritualidade inferior é muito sagaz. Eles, a princípio, enviam situações que são a olhos nus negativas, e para quem está mais ou menos desperto, a pessoa já se toca. Opa, isso aqui é um jeito de tentar atrapalhar nosso trabalho no bem. 3 investidas, e essa família superou. Falou, não, a gente vai permanecer firme no nosso propósito. Esses espíritos, então, né, o gênio satânico, como diz Jesus, nessa simbologia, vai alterar sua norma de ação e vai enviar 2 investidas que a olhos nus talvez não seja
tão perceptível assim. Vai enviar situações que falam muito próximo da nossa vaidade. Um grupo, uma família cristã, que começa a ser bem considerada na sociedade, que começa a ser vista e elogiada, isso pode ser um perigo. Mas essa família atribuiu toda essa glória a Deus. Ela supera essa dificuldade. E então essa espiritualidade vai e envia a riqueza, o dinheiro, de modo, como diz Jesus, a entorpecer a capacidade deles de trabalhar. A gente muitas vezes acha que dinheiro é bom, a gente sente o prazer em ter dinheiro sobrando, e Jesus está dizendo: esse grupo de espíritos inferiores enviou dinheiro para entorpecer a capacidade de trabalhar, para impedir que essa família estivesse atenta ao seu trabalho. E é óbvio que a gente não está falando aqui de abrir mão de tudo e viver uma utopia. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de estarmos atentos ao excesso, aquilo que nos atrapalha a capacidade de enxergar cruamente a nossa vida e refletirmos sobre o nosso propósito aqui nessa existência. Mas, novamente, essa família supera. Toma essas riquezas e faz como o Chico fazia. Passa adiante. Nada disso nos pertence. Vamos passar para aqueles que mais precisam, muito mais do que a gente. E supera. Exasperado, continua Jesus, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe daquela heróica família e lhe disse solene: você é um homem, não é um anjo. Você não tem vergonha, então, de falar tão insistentemente no Senhor, quando conhece de perto as próprias imperfeições? Busca, antes de tudo, sentir a extensão das tuas fraquezas na carne. Chora pelos seus erros, faz penitência perante Deus, clama as suas culpas, as suas culpas. Olha o que esse espírito chega na mente desse chefe de família, desse pai, e fala. Algo do tipo: você não tem vergonha não de vir aqui na frente da palestra, falar de Deus, falar de Jesus, sendo que internamente, no seu íntimo, você é cheio de imperfeição? Antes de querer falar de Deus, vai fazer penitência, chorar pelos teus erros, clamar as suas culpas, porque você não é digno de falar de Deus. Registrando aquela advertência, o homem infeliz se alarmou e se esqueceu que o ser humano só pode ser útil à grandeza do Pai através do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios. E se entristecendo profundamente, acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de modo irremediável. Nesse momento, esse homem se condena ao inferno eterno, aquele inferno que a gente conhecia e que ainda nos assombra, aquela punição que não tem outro jeito, ela está dada e não tem como recorrer. Nesse momento ele se sente culpado, como diz Jesus, culpado e criminoso para sempre, de modo irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de se reerguer, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e, decorridos alguns dias, morreu de pesar. Vendo-o desaparecer sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhe os passos, oprimida de inominável angústia. E os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. Morreu todo mundo de pesar. E assim, o venenoso antagonista venceu os colaboradores da crença e do amor um a um, sem a necessidade de outra arma que não fosse uma pequena sugestão da tristeza. E nesse momento, a assembleia de apóstolos fica espantada.
E Jesus, percebendo o impacto que aquela história havia gerado naqueles corações, ele termina dizendo de forma muito expressiva: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que uma visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Jesus dá a esses apóstolos e a nós hoje uma luz, dizendo que enquanto nós tivermos mãos, pés, sentimento, inteligência, ou seja, enquanto nós formos nós teremos alguma coisa para oferecer no trabalho do bem. Mas até aqui, nós estamos então diante de uma tristeza que é destrutiva. Uma tristeza que anula as nossas forças, apaga a luz da esperança nos nossos corações. E a gente vai lá agora para o Livro dos Espíritos, na questão 920, em que Kardec pergunta: pode o ser humano gozar de completa felicidade na Terra? Pode o ser humano ser feliz hoje, no planeta Terra, nesse estágio em que nos encontramos? Os Espíritos respondem: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Através do estudo da doutrina espírita, nós vamos compreendendo que o estágio evolutivo do nosso planeta era o de provas e expiação, em que a maldade e a infelicidade ainda preponderam. Mas nesse momento estamos numa transição. Estamos transicionando para um outro estágio evolutivo do nosso planeta, do nosso orbe, que é o mundo de regeneração. Mas ainda prepondera a maldade e a infelicidade. Por isso que esses espíritos dizem isso. Ainda não é possível ser completamente feliz na Terra. Não nos cabe essa felicidade ainda. E eles continuam. Do ser humano, porém, depende a suavização dos seus males e depende também o ser tão feliz quanto possível na Terra. É possível ser feliz quanto possível na Terra. Olha lá, aí tem um gostinho mais doce. Não dá para ser completamente, mas dá para alcançar uma possível felicidade. E Kardec, como sempre, não fica satisfeito. Ele vai lá na 922 e pergunta de novo. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Depende da posição espiritual de cada um. O que basta para a felicidade de uma pessoa constitui a desgraça de outra. Existe, porém, alguma soma de felicidade que é comum a todas as pessoas? Existe algum ponto, algum estilo de vida, alguma forma de viver que proporciona alguma felicidade que é comum a todas as pessoas, que não tem como errar? E os Espíritos vão responder. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E aqui a gente precisa parar e voltar lá na história, né? Em que os Espíritos mandam riquezas para aquela família na intenção de desviar aquela família do bom trabalho, da boa intenção. Os Espíritos estão dizendo aqui na codificação espírita, a posse do necessário já basta para ter uma soma de felicidade comum a todos nós. E a gente se distrai tão facilmente, sobrou um dinheirinho na conta, a gente já está pensando, como é que a gente vai gastar? A gente não está pensando, como é que eu posso viver de uma forma melhor? Como é que eu posso proporcionar a mim reflexões que possam me elevar? Como é que eu posso proporcionar para mim, para minha família, coisas, nem que sejam materiais, mas que me aproximem de Deus? Não, eu quero me distrair. Lá em o Evangelho segundo o Espiritismo tem um espírito que vai dizer que a desgraça real é justamente aquilo que a gente não acha que é. A gente acha que a desgraça, e eu uso essa palavra que é tão assustadora muitas vezes, porque está na codificação,
Mas esse Espírito vai dizer que a desgraça que a gente chama é aquilo que nos salva. É aquilo que nos chacoalha para a vida, é a dor que nos chama a nossa consciência. Sendo que a verdadeira desgraça, aquilo que não nos traz graça de viver, é o esquecimento dos nossos deveres, é essa anestesia das nossas infantilidades, das nossas mesquinhezas, é esse cegamento daquilo que a gente mais precisa olhar, que é o que nos prende ainda a essa corrente infindável de reencarnações no sofrimento. Mas isso é com relação à vida material. Os Espíritos continuam dizendo que com relação à vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa soma de felicidade comum a todas as pessoas pode ser vivida através de uma consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila a gente já sabe que a gente não tem. Porque a gente vem de reencarnações, uma existência milenar em que a gente errou. Inevitavelmente. Se hoje nós já não somos muito flor que se cheire, imagine só, 500, 1000 anos atrás, o que a gente não aprontou? Né? E Deus, muito misericordioso, não chega pra gente falar, ó, na próxima encarnação você vai pagar tudinho. Você vai saldar tudo. Não, a gente não aguentaria. Ele é muito bondoso. Ele parcela a nossa dívida. E nós estamos parcelando, pagando essas parcelas ao longo das encarnações. Mas isso eu estou falando de coisas que a gente não consegue lembrar. Basta olharmos para esta existência. Quantas vezes nós não pecamos? Quantas vezes nós não erramos nesta vida, mesmo de forma não intencional? A gente erra. Na maior das boas intenções, a gente tropeça e acaba machucando alguém. Então, nossa consciência ainda não está tranquila. Se ela estivesse, a soma de felicidade possível seria alcançada. E a fé no futuro? Essa fé que não é sinônimo de sentar, rezar e esperar que Deus faça por mim. Mas a fé como sinônimo de confiança. Confiança de que tudo que Deus me faz, me envia, tudo que acontece na minha vida é justo e é para o meu bem. Essa fé e essa confiança em Deus nós não temos também. Basta que algo que não é do nosso desejo aconteça. A gente vai se revoltar. Ah, Pedro, mas eu nunca fiz uma oração dizendo que Deus está errado. Não, mas basta reclamar. Os espíritos superiores dizem para nós, o simples fato de reclamarmos é um sinal de ingratidão para com Deus. É o momento em que nós levantamos os nossos calcanhares contra Deus, como fez um espírito muito querido nosso, num momento de grande erro. Levanta os calcanhares contra Deus. Se coloca, obviamente, aparentemente, numa posição de elevação, de superioridade em relação a Deus, retira Deus do seu trono de soberania do universo e fala, eu sei o que é melhor para mim. Deus não sabe, Deus errou. Deus está me mandando esse negócio aqui, mas olha, não está certo, eu não quero esse caminho. Então a gente tira o Criador desse estado de perfeição, de justeza e bondade, e a gente senta no seu trono e fala, ó, quem vai comandar agora sou eu. E cadê a nossa fé? Nossa fé já foi por água abaixo. Essas duas coisas, do ponto de vista moral, é o que os Espíritos dizem, bastariam para que nós fôssemos relativamente felizes aqui na Terra. E às vezes a gente busca grandes coisas que possam nos tornarmos seres felizes, sendo que essas duas não são fáceis de se obter e de se viver, já nos bastariam. E o Espírito Antônio Barros nos lança uma trova pelas mãos de Chico Xavier, dizendo o seguinte, não te deixes mergulhar no fel da melancolia. A tristeza que é de hoje é luz para o novo dia. Agora a gente vai lá para o livro Caminho, Verdade e Vida, ditado também por Emmanuel, em que num capítulo chamado Tristeza, ele vai tomar um trecho
da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, em que Paulo diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo gera a morte. Emmanuel toma esse trecho dessa carta, escrita por Paulo, para iniciar a reflexão, sinalizando então as duas tristezas que a gente anunciou aqui no começo da nossa conversa. Tristeza segundo Deus e tristeza do mundo, segundo o mundo. Emmanuel vai dizer: conforme observamos na advertência de Paulo, existe uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra. A primeira, a tristeza segundo Deus, soluciona problemas que dizem respeito à vida verdadeira. E a segunda é caminho para a morte, como símbolo de estagnação no desvio dos sentimentos. A primeira se relaciona com a vida verdadeira. É uma tristeza que vai nos falar ao espírito, com boa intenção. Obrigado. E a segunda tristeza, que é a segunda terra, é caminho para a morte, como símbolo de estagnação. Quando Jesus conta aquela história e diz que aquela família morre de pesar, ele está usando de uma simbologia. Não que não seja possível morrer de pesar. Quando a gente vai estudar na psicossomática, nós vemos casos de pessoas que nunca tiveram predisposição a doenças cardíacas e com uma idade jovem ainda vão e morrem infartadas. A causa pode ser a tristeza, quando ela toma e cria raízes profundas no nosso ser e nos mata, como uma forma de suicídio indireto, inclusive. Isso pode acontecer. Mas Emmanuel está indo mais profundamente. Emmanuel está falando sobre a morte do nosso espírito. Opa, quer dizer que o espírito morre? Não, não é isso. A morte do sentimento como símbolo de estagnação. Parada total. Existe um momento em que o nosso corpo entra em estado de equilíbrio. Ele cessa o movimento. Que é a morte. Nosso corpo, enquanto estamos vivos, ele está a todo momento tentando se equilibrar, buscando a homeostase. Tomamos uma bebida mais ácida, o corpo vai trabalhar para tentar neutralizar aquilo para que seja possível de manter aqui dentro de nós. Então, é esse movimento, constante movimento e transformação. Quando parada cardíaca, parada respiratória, morte. Aí o corpo entrou em equilíbrio. Esse equilíbrio aparente. Emmanuel está chamando a nossa atenção para isso. Essa tristeza, segundo a terra, ela estagna tudo, para tudo, simbolizando a morte do sentimento. E esse é um caminho muito obscuro. E Emmanuel continua. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro adequado aos excessos. Olha lá, de novo. Lá estamos falando do dinheiro de novo. Mas é Emmanuel chamando a nossa atenção. Nós nos entristecemos quando nós não temos dinheiro de sobra para esbanjar. Não dá para trocar de carro todo ano. Esse ano não vou poder ir para a praia. Não dá para trocar o celular toda vez que sai um novo. São frustrações. Claro que todo mundo gostaria de ter tudo isso. Mas é uma frustração que se transforma em tristeza. E a gente vai perdendo a vontade de viver porque não consigo nada do que eu quero. Olha lá, já estamos a gente tirando Deus do lugar de soberania e pensando o que é melhor para nós, mais do que Ele. E nos vamos entristecendo por conta disso. Vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal. Ah, Pedro, não, eu já não estou nesse ponto. Eu já não fico
chateado se eu não posso fazer maldade. Será? Termina uma discussão com alguém, que a pessoa vai e joga umas coisas na sua cara, te dá umas alfinetadas, aí você sai da conversa mudo e calado. Daqui 10 minutos você está lá na rua e fala: se eu tivesse lembrado daquilo para falar, se eu tivesse lembrado, eu ia jogar na cara dela. Eu ia falar aquilo para ela, não ia conseguir mais me responder. E eu fico frustrado e triste e bravo porque eu não tive jeito de revidar na hora. Pronto. Fiquei frustrado porque eu não pude praticar o mal. Por quê? Porque o ideal é se calar. Como faz aquela família cristã, quando começam a falar mal deles, eles se calam. E a gente não vê a hora de revidar. Não posso deixar barato. Não posso levar desaforo para casa. Exemplos que Emmanuel está dando. Ouvimos os viciados na queixa doentia, incapazes do prazer de servir sem aguilhões. A gente quer tudo fácil. Se a gente se propõe a fazer alguma coisa boa e aparece um obstáculo, tá vendo? Ó, Deus também não me ajuda. Eu quero fazer o bem, mas não estão me facilitando. Nada mais é do que a nossa falta de vontade de fazer. Quando a gente quer o carro do ano, quando a gente quer trocar de celular para o mais novo, a gente faz de tudo para conseguir. Aí não tem Deus que está impossibilitando. Mas quando é para fazer algo com firmeza, que nos vai colocar num desafio moral, o primeiro obstáculo já é um motivo para impedir, para que eu possa reclamar. Essa é a tristeza do mundo que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas. A gente começa a ir e vir do plano espiritual para o plano físico, muitas e muitas vezes, porque a gente vai se enrolando nessa teia que a gente mesmo faz. Raras pessoas, continua Emmanuel, se tocam da tristeza segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do soluço enfermiço e da inutilidade, porque sabe se reajustar. Esse é um bálsamo que Emmanuel deixa pra gente, porque ele não está dizendo assim, se você ficar triste, não pode chorar. Você não pode ficar triste com as coisas. Não. Ele está dizendo que existe uma tristeza que precisa ser vivida, que é a tristeza segundo Deus. É um estado de consciência que quando a gente se entristece com alguma coisa que o outro fez conosco, ou que a gente fez para com o outro, ou que a vida nos trouxe, e a gente pode se ensimesmar no bom sentido e refletir. Entrar em contato com o nosso íntimo, que nada mais é em contato com Deus, para que a gente possa pensar: o que eu preciso reajustar aqui na minha rota que não está me proporcionando essa possível felicidade aqui na Terra? E ele diz mais. Emmanuel diz nessa frase que se chora, ou seja, pode-se chorar, inclusive é uma expressão humana dos nossos sentimentos. Nós precisamos chorar e, pasmem, existem medicamentos psiquiátricos hoje em dia que são chamados de seca-lágrima, que nos impedem de chorar. Às vezes a gente recebe pacientes lá no consultório que falam: Pedro, eu tenho vontade de chorar, mas eu não consigo. Eu estou tomando esse bendito remédio. Como assim? Eu estou tomando um remédio que impede que eu expresse a minha humanidade. Isso é aterrorizante. E Emmanuel está dizendo: a pessoa que avança por esse caminho, mesmo com tristeza, mas é uma tristeza que nos coloca em contato com Deus, se ela chora, ela não se afoga nas próprias lágrimas. Essa é a diferença entre chorar e se afogar na própria tristeza. Chorar é muito saudável e nos é próprio do nosso estágio evolutivo, da nossa humanidade. Não guardes ideias tristes por ti, também pelos teus. Atira a tristeza fora e entrega-te à paz de Deus. Essa trova do Espírito Lucano Reis. Mas a gente vai continuar com Emmanuel, não mais no
Caminho, Verdade e Vida, a gente vai lá para o livro Coragem, em que ele vai dizer novamente e continuar esmiuçando sobre essas duas tristezas que a gente está falando aqui hoje. E ele vai nos explicar o seguinte: existe sim a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, nos encaminhando para o trabalho da melhoria íntima perante a sede de elevação espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se veste de luto por dentro do coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. Aqui fica claro, então. Não deixa dúvida que existem dois tipos de tristeza e que uma delas nos eleva. Parece estranho falar disso, porque a gente foi ensinado desde pequeno que não pode ficar triste, que não pode sentir isso, que não pode sentir aquilo. Bom, então, o que eu faço com tudo isso? E a gente acaba fazendo como faz a criancinha pequena quando vai brincar de esconde-esconde. Ela fecha os próprios olhos e acha que ninguém está vendo ela. A gente faz a mesma coisa com os nossos próprios sentimentos. Espírita não sente ódio, espírita não sente tristeza, espírita tem que estar sempre alegre, confiante, cheio de esperança. Mentira, nós estamos mentindo para nós mesmos. O grande veneno é quando a gente nutre esse sentimento. Esse sentimento vai tomando proporções maiores. O nosso exercício, ainda que nós estamos no estágio de humanidade, então é inevitável sentir tudo isso, o nosso exercício é buscarmos o reequilíbrio o mais rápido possível. Esse é um sinal de superioridade moral. Os espíritos mais evoluídos que nós, eles ainda sentem, claro, quando não estão no grau de pureza, mas eles ainda sentem a tristeza, ainda se enraivecem. A diferença qual é? É a velocidade que tem para se tocar e se reequilibrar. A viagem para o umbral é rapidinha. Eu vou e volto, me toquei, já voltei. A gente fica. E vai ficando e vai se afundando naquele lamaçal. Então essa tristeza construtiva, ela é necessária para que a gente possa fazer uma melhoria íntima. Para que a gente possa se olhar e se enxergar. Porque existe uma diferença grande, né? Entre olhar e realmente ver aquilo. E Emmanuel continua: observa a ti mesmo para que te imunizes contra semelhante doença da alma, que é essa tristeza destrutiva. Toda vez que comentamos os nossos problemas, exagerando-lhes o tamanho, ou dramatizando as dificuldades que nos chegam à existência. Todo mundo conhece alguém assim, né? A gente chega para contar alguma coisa, uma dificuldade, a pessoa fala: isso porque você não conhece fulano. Menina, eu tô com uma dor de cabeça lá em casa, tô com um problema sério com meu filho. Isso porque você não sabe o meu. Nossa, mas eu tô passando por uma situação financeira muito difícil, estou muito preocupado. Mas isso eu já passei também. Tudo é maior para dessa pessoa. E a gente tem prazer. Isso que eu estou colocando na pessoa lá, mesmo quando é a gente fazendo isso. A gente sente prazer em exagerar o nosso problema, em trazer atenção para conosco. E quando a gente percebe, o problema está grande mesmo, porque a gente foi aumentando o tamanho dele dentro de nós. Sempre que tomamos o tempo alheio, a fim de recordar sofrimentos passados, que a providência divina já mandou apagar em nosso benefício, com a esponja do tempo. É o famoso perdoei, mas não esqueci. A gente adora também. Não passou, mas se fizer de novo, eu vou revidar. E a gente se pega muitas vezes nos azedando de novo, pensando naquilo. Essa é uma forma de se entristecer, de forma destrutiva. Em todas as situações nas quais nos pomos a exaltar os preconceitos próprios, desconsiderando a posição e a experiência dos semelhantes. A gente sente muito prazer quando a gente destila ódio através do nosso preconceito. Tudo que é diferente de mim, eu vejo de longe,
já julgo. E não basta eu julgar. Eu ainda vou falar para o meu colega do lado, ó, tá vendo fulano ou fulano, ó, se veste de um jeito diferente, não deve ser boa gente. Ouve música tal, faz tal coisa, ixi, isso aí tá perturbado, não chega perto não. E a gente faz piada, e a gente se alegra, olhando para uma outra pessoa que a gente não conhece e julgando, desconsiderando, como diz Emmanuel, a posição e a experiência desse semelhante. A gente não sabe das dificuldades, dos males que afligem a pessoa X ou Y, que a gente olha e não vai com a cara e julga antecipadamente. Isso dá prazer. Isso ainda nos dá prazer. E é uma forma de nos destruirmos. E na generalidade dos casos em que nos pusermos a lamentar dissidências e desacordos, contendas e mágoas, estamos afastando de nós mesmos os melhores amigos através da amargura e do ressentimento que destilamos com as nossas próprias palavras. A gente sabe, de cor salteado, sobre a lei de afinidade, a lei de atração. Só atraímos para perto de nós aquilo que vibramos. E quando nós nos encaixamos em um desses exemplos que Emmanuel elenca aqui, é o que ele está dizendo. Nós vamos afastar de nós os espíritos que nos querem o bem, os espíritos que nos inspiram para a elevação espiritual. Nós vamos atrair os nossos semelhantes, que estão pensando a mesma coisa no plano espiritual e no físico. Porque a rodinha de fofoca, embora muito prazerosa, quando a gente sai dela, a gente se sente exaurido. Basta olharmos e vermos o nosso sentimento quando a gente sai de uma roda de fofoca, que estava uma delícia, mas verdadeiramente não nos acrescentou em nada. Naturalmente cautelosos, esses companheiros, os mentores espirituais, os espíritos de luz, preferem distância a terem que partilhar indeptamente de nossas aversões e frustrações, antagonismos e queixas. Embora, sempre que generosos e leais, estejam claramente dispostos a nos apoiar na restauração da nossa própria harmonia. A espiritualidade superior é muito respeitosa, generosa e respeitosa. Nosso mentor espiritual jamais vai pegar a gente pelo colarinho e vai dizer, não, agora você vai me ouvir. Agora você vai parar de fofocar nessa rodinha porque você precisa se afastar dessas companhias. Agora você vai interromper esse vício. Não. Eles não vão interromper ou nos desrespeitar na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio. Porque nós temos essa liberdade para fazer o que a gente bem entende. Eles vão nos respeitar. A espiritualidade inferior não, ela nos obriga a fazer as coisas. Muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente, a hora que percebe, fala, nossa, como que eu não percebi? Quase que um empurrãozinho para o precipício. A espiritualidade superior, esses bons amigos não vão nos desrespeitar, mas vão ficar ali, vão se afastar por respeito e por falta de afinidade, mas no momento que a gente se dispor a se reconectar com as nossas melhores partes, com Deus, eles retornam para nos inspirar, para nos ajudar a redirecionar a nossa rota, para transformar essa tristeza destrutiva numa tristeza construtiva, em algo que possa me elevar espiritualmente. A vida é um grande combate entre a tristeza e a alegria. Ganha quem serve mais, o resto é acrobacia. Já nos diz o espírito Cornélio Pires. E agora a gente vai retornar lá para o primeiro livro que a gente falou, Jesus no Lar. Pela abençoada mente do espírito Neio Lúcio.
em que ele vai contar um momento em que estava aberta uma sessão de fraternidade na casa de Simão Pedro, como muitas e muitas vezes faziam. E Tadeu, muito irritado contra as próprias fraquezas, ele vai dizer perante Jesus: como ensinar a verdade se eu ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos eu posso transmitir o bem se eu ainda me reconheço arraigado ao mal? Como que eu posso exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? Tadeu estava muito frustrado consigo mesmo. Estava pensando o seguinte: como que eu posso sair por aí pregando em nome de Deus, espalhando a boa nova de Jesus, se dentro de mim ela ainda não existe verdadeiramente? Como que o Pedro pode vir aqui na frente falar da doutrina espírita, falar da felicidade, da bondade, se quando Pedro sai, porta fora, a imperfeição ainda fala mais alto do que a perfeição e a pureza? Como transmitir o bem se o mal ainda é preponderante no nosso coração? Tadeu está falando de todos nós. Quando a gente se propõe a fazer algo bom e pensa: mas eu sou tão ruim. Como que eu posso fazer o bem ainda sendo tão ruim? Esse homem não falava isso da boca para fora por desespero ou desânimo. Ele estava falando por uma enorme paixão em querer servir bem a Jesus. Ele estava muito preocupado. E Jesus, entendendo aquela mágoa que habitava o seu coração, vai contar outra história para eles. E vai dizer o seguinte: um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, foi chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens e mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando xaropes e curativos, ervas e xaropes curativos da cidade para os campos. E utilizava disso um jumento caprichoso e inconstante. Quando de repente, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou-se a entristecer-se profundamente. Vejam só. Era um homem que tinha o dom da profecia, que tinha o dom da palavra, e que era um mercador, levava ervas, xaropes curativos para as pessoas do campo que não tinham acesso à cidade. E para fazer isso ele utilizava de um jumentinho, caprichoso e inconstante, para levar toda essa carga, e ele mesmo. Esse homem não levava só xaropes para o corpo, medicamentos para o corpo, ele levava através da palavra um remédio para as almas que ele visitava. Mas ele começou a perceber dos próprios defeitos e entristeceu profundamente. Continua Jesus. Concluiu esse homem que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas se recusava a instruir as criaturas na palavra divina, apesar das requisições do povo que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Esse homem se calou por não se achar mais digno de falar de Deus, e as pessoas pediam para que ele falasse e ele passou a se recusar. Sentido, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa, e reparando que seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, ele suplicou esclarecimento ao Todo-Poderoso. Começou a entrar em conflito, porque a nossa consciência nos chama ao dever. Por muitas vezes a gente se nega a fazer alguma coisa, mas a gente não consegue. A gente entra em conflito e passa a sofrer amargamente, porque a gente sabe que a gente precisa fazer aquilo. Porque aquilo é nosso dom,
E cada um tem o seu. E de repente a gente se entristece com as nossas próprias imperfeições e nos recusamos a fazer aquilo. E aí entram os conflitos mentais, psicológicos. E esse homem então chora amargamente e reza a Deus para que pudesse lhe dar uma resposta. E ele dorme. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo enquanto trabalhava nas suas lides de mercador. Esse homem se viu então cavalgando o seu voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga em verdejante caminho. Quando o emissário divino, esse anjo, o interpelou com bondade, depois das saudações habituais. E o anjo pergunta: meu amigo, você sabe quantos coices esse animal desferiu hoje? Muitíssimos, já responde ele sem vacilar, porque a resposta era óbvia. E o anjo continua perguntando: quantas vezes esse animal mordeu seus companheiros na estrebaria? Quantas vezes esse animal insultou a limpeza da sua casa de modo desproposital? Quantas vezes esse jumentinho mordeu os outros cavalos, os outros animais da estrebaria? Quantas vezes esse animal sujou a sua casa, mesmo sem querer? E porque aquele homem estava aturdido, não pudesse responder tudo aquilo, porque a resposta já era óbvia, o anjo continuou. Mesmo assim, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Esse animal transporta medicamentos que salvam muitos doentes, distribuindo esperança, saúde e alegria. Estão pegando a comparação? E continuando de olhos lúcidos, olhando aquele homem, o anjo continua. Se esse jumentinho, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, o que seria dos doentes que esperam confiantes em você? E o puxão de orelha vem mais forte. Volta para a tua missão luminosa que você abandonou, e se não é possível hoje servir a Deus na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo na posição de animal valioso e útil. Meu Deus do céu. Se eu levasse um puxão de orelha desse, eu ia ficar morrendo de vergonha. Mas olha que carinho. A gente muitas vezes usa o jumentinho como xingamento. Olha o carinho que esse anjo está fazendo na cabeça desse homem. Olha a comparação que ele faz. Se esse animalzinho se negasse a fazer o que ele faz, a gente não dá menor valor, mesmo mordendo os companheiros, mesmo sujando a limpeza, sendo indisciplinado, inconsequente, se ele se negasse a fazer o pouquinho que ele faz, o trabalho não ia ser feito. Então, se você ainda não consegue ser como um animalzinho que não faz nada de errado, faz como der. Faça o que é possível. Porque se você não fizer o que é possível, o trabalho não vai acontecer. E por muitas e demoradas vezes, a gente fica esperando o melhor momento, a melhor condição. Não, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou doar. Quando eu tiver tempo de sobra, eu vou fazer. Quando isso, quando aquilo, se, e as condições vão surgindo, quando eu vejo, eu desencarno, e a hora passou. E a oportunidade se foi. A oportunidade é agora, é nesse momento. Como que eu vou conseguir conquistar algo na minha alma se eu não começar hoje? Com os instrumentos que Deus já me ofereceu. Os instrumentos, inclusive, são as desgraças que a gente estava falando agora há pouco. Através da desgraça, nós alcançamos a graça de espírito. Nós nos envolvemos na salvação. E esse é um movimento contrário a algo que está solidificado na nossa mente. Apesar de estar no nosso íntimo,
Porque no momento da nossa criação, nós somos dotados da centelha divina. Nós somos possuídos por Deus. De alguma forma, nós sabemos como e por que nós nos afastamos dele e agora tentamos, de algum jeito, nos reconectarmos a ele. Precisamos encontrar o caminho correto para isso. E Jesus, percebendo que depois de contar essa história, estava aquele silêncio, que as pessoas estavam compreendendo a chamada de atenção, o sermão, com muito carinho, ele termina dizendo para esses apóstolos que somos nós: o trabalho no bem é incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, como faz um lírio que desabrocha para a luz de raízes ainda presas na lama. Isso é muito bonito. Nós todos somos criminosos perante a lei divina. Nós transgredimos a lei de Deus a todo momento. Cada vez menos, graças a Ele. Mas nós somos transgressores, criminosos. Mas que podemos fazer como faz o lírio, mesmo com as raízes na lama, quando ele sente o brilho do sol, que é Jesus, ele cresce, floresce em direção a Ele. Através do trabalho no bem. Mesmo imperfeito, mesmo inconstante e caprichoso, como é o jumentinho, nós podemos fazer o trabalho no bem. E o bem no nosso planeta depende de nós, depende desse trabalho santo. E em seguida Jesus se retira para olhar o céu estrelado daquela noite, e Tadeu, comovido, mas também profundissimamente agradecido por aquela lição, vai em direção a Jesus, toma sua mão e a beija, como forma de agradecimento. Esses somos nós, diante dos nossos sentimentos. Esses somos nós, ainda de pés, ou talvez até a cintura, na lama, mas com a capacidade de usar nossos braços, as nossas mãos, a nossa boca, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa palavra, nossa inteligência, nosso sentimento, para que possamos fazer o bem, para que possamos crescer e florescer em direção a Deus. Para que um dia, de forma automática e natural, a gente consiga se livrar completamente da lama que ainda nos prende. E para encerrar a nossa fala de hoje, eu trago para perto de nós um poema ditado por Maria Dolores, pelas mãos de Chico Xavier, que vai nos lembrar do Dia das Mães, que comemorávamos uma semana atrás, e que vai nos lembrar de um espírito que, como nós, errou duramente, de forma não intencional, e que nós não compreendemos, mas que vem nos dar um exemplo muito grande. E através do seu exemplo e também dessa vivência que Maria Dolores retrata nesse poema, vai nos dando dimensão da possibilidade que existe sempre de repararmos o nosso erro e de usarmos a nossa tristeza construtiva para que possamos melhorar o nosso estado de espírito e elevar o nosso coração aos céus. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo,
quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Responde o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem esquecesse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muito obrigado. Mestre, ao sairmos daqui,
nós iremos teus passos seguir, com semente nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmão. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.